So today I want to speak about communication. E hoje eu gostaria de falar sobre comunicação. Maybe you ask yourself, why do I oftenly speak about certain topics? E se calhar vocês perguntam porque é que eu costumo falar sobre este tema. It's because I believe the closer we live in the will of God and according to His Bible, the more blessing we will have on our lives and the more blessing we will be for other people. Porque eu creio que quanto mais nós vivermos na presença de Deus e de acordo com a sua palavra, mais recebemos dele e maior bênção seremos. Communication is commonly defined as a transmission of information. Comunicação é definida como uma transmissão de informação. The Bible speaks about communication with God, A Bíblia fala sobre comunicação com Deus, with Jesus, com Jesus, with angels, com anjos, with the Holy Spirit, com o Espírito Santo, and between people, entre pessoas and even between people and animals. e ainda entre pessoas e animais. You remember the story of the prophet talking with the donkey? Lembra-se da história do profeta a falar com o jumento? So there's a lot of communication, Portanto, há muita comunicação. and communication is extremely important for our lives. E a comunicação é extremamente importante para a nossa vida. And when God got upset about the boundless pride that rose up in the early population of the world, E quando Deus se aborreceu do início de do pecado, do início da criação, He punished the people with destroying the language. Ele destruiu as pessoas, castigou as pessoas destruindo, trazendo uma destruição. We all Sobre a remember língua. the story of the Tower of Babel, Nós nos lembramos da história da Torre de Babel. and it was God's punishment that they could not understand each other anymore. E era que foi castigo de Deus, que as pessoas já não se podiam entender mais. And one of the most difficult languages that seems to rose up at that time E uma das línguas que se levantou, mais difíceis naquele tempo, was probably Portuguese. se calhar era o português. So the communication has changed a lot over the last years, Portanto, a comunicação mudou muito nos últimos tempos, especially during COVID. especialmente durante o Covid. Communication changed. A comunicação mudou. We live in a time of a short and visual communication. Vivemos num tempo de comunicação muito curta e visual. And this can become very manipulative for us. E isso pode sonar manipulador para nós. Because we look to someone and judge him before we know him. Porque olhamos para alguém e o julgamos sem o conhecermos primeiro. And so we need to be careful about how we communicate. Então precisamos de ter algum cuidado quando comunicamos. We saw extreme visual people in this time due to the media and to other things, social media, that our thoughts and our minds are very easily to be manipulated. Nós vivemos nestes tempos onde, dado a comunicação e as redes sociais, é fácil de sermos manipulados. And we do not react to words right anymore. E de certa forma até já não reagimos às palavras mais. We lost the sensitivity to words. Nós perdemos a sensibilidade às palavras. What the devil likes, because there's the word of God. E isso é algo que o diabo gosta, porque ele odeia a palavra de Deus. So not enough communication destroys relationships and leads to a wrong assessment of people. Até a falta de comunicação acaba por destruir relacionamentos entre pessoas. Can destroy trust. E pode destruir a confiança. And too much communication, E demasiada comunicação. if I would every Sunday speak to you 3 hours, E se todos os domingos eu falasse convosco durante 3 horas, can also be manipulative. poderá ser manipulador. Can be like a brainwash. Tipo de lavagem cerebral. Some cults use this to form a permanently over-communication to their members. Alguns cultos, seitas acabam por usar isto nas suas práticas. With more information they can handle, Com mais informação do que são capazes de processar. but the people get kind of a brainwash, E as pessoas são quase passam por uma lavagem cerebral. and they're so used to hearing their leader that they accept him as a hero. E eles estão tão habituados a ouvirem o seu líder que o aceitam como um herói. Our former chancellor in Germany
Scholz said in front of a judge in regard with a huge bank and corruption case. O nosso último chanceler alemão, num caso em tribunal, ele declarou, He just simply said, I cannot remember. ele simplesmente disse, eu não me consigo lembrar. Everybody knew that he was part of the corruption, Todos sabem que ele fazia parte dessa teia de corrupção, but it was accepted. I cannot remember. mas foi aceito. Eu não consigo lembrar. Probably because he was a chancellor Se calhar porque ele era um chanceler. and he survived the scandal with these words, I cannot remember. E sobreviveu a essa situação com as palavras, eu não consigo lembrar. So lies are a form of communication to manipulate the receiver of the information for a certain purpose. Então, as mentiras é uma certa forma de comunicação para manipular os receptores. And it is our mouth and our tongue with what we can sin the most easiest way. E a forma mais fácil de nós pecarmos é através da nossa boca e da nossa língua. It's interesting, the Bible gives us a lot of information about how we shall communicate. E é interessante ver como a Bíblia nos dá tanta informação sobre como devemos comunicar. Do you know that? Sabiam disso? Let's have a look. E vamos dar uma vista de olhos. In 1 Peter 2 verse 1, Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, 1 Peter 2 verse 1, 1 Pedro 2, 1, it says, So get rid of every kind of evil and stop telling lies. deixando pois toda a malícia, todo o engano e fingimentos. Don't pretend to be something you are not. Não finjamos ser algo que não sejais. Stop wanting what others have and do not speak against one another. Deixando também as invejas e todas as murmurações. So there's a lot of information already in this verse. Há muita informação aqui neste versículo. So how can we pretend to be someone that we are not, probably with our words as well? Como podemos ser alguém ou fingir sermos alguém? We should not speak lies. Não devemos falar mentiras. And we also should not speak against one another. E também não devemos murmurar uns contra os outros. But here we have a clear point, because some people say we are not allowed to speak about other people. E aqui temos um dilema, que muitos dizem que nós não somos, estamos permitidos falar sobre outras pessoas. We need to separate from speaking the truth about someone to warn others, or to speak bad about someone, although it's not true. Aqui devemos separar claramente aquilo que é falar sobre alguém a favor da verdade, ou falar sobre algo que é mau. Sometimes it's very difficult to separate what is the motivation when we speak something negative about people. E aqui também temos que separar aquilo que é a motivação sobre aquilo quando nós falamos mal sobre alguém. And I want to encourage you, when you hear someone speaking negatively about another person, that you try to sense if the people that speaks out the negative things, if they are still loving the other people. E aqui também chamar a atenção para termos a sensibilidade quando ouvimos alguém, de certa forma, a criticar alguém, qual é o sentido, a motivação por trás disso. Like me in the leadership, when I tell you, look, this is a person and I know he's lying, I want to protect you that you do not trust the lies. E como eu, quando estou a liderar, o meu papel é vos chamar a atenção sobre alguém, por exemplo, que esteja a mentir. But I'm still praying for these people that lie, and I still want the best for them. Mas eu quero o melhor para essa pessoa, por isso continuo a orar por elas. In the German criminal codes, in 186, E no code, criminal code, na legislação criminal yes, alemã, it deals with defamation. existe um tópico sobre difamação, It's about speaking bad about someone. que é sobre falar mal de alguém. And it says anyone who alleges or disseminates a fact in relation to another person that is likely to make that person contemptible or degraded him in public opinion may be punished with imprisonment of up to 1 year or with a fine, unless the fact is demonstrably true.
Na essência, diz que nós podemos sofrer prisão de 1 ano quando nós disseminarmos alguma informação ou conteúdo sobre alguém que não possa ser provado de tal facto. So the German law really says this: if you speak a truth about someone, even if it's negative, it's okay because you want to warn other people. Aqui é diferente quando nós podemos querer falarmos mal sobre alguém no sentido da justiça ou da crítica sobre sobre algo mau, mas com o objetivo de levar essa pessoa a fazer ou chamar a atenção daquela situação. But if it's not true, you can go in jail. Mas se aqui não for verdade, nós podemos ir para a prisão. So it's very important. Not all speaking about people, when we speak from a heart of love and we want to warn others, is negative. Nem tudo aquilo que nós falarmos e que sai do nosso coração, mesmo que seja má sobre alguém, significa que é mau ou negativo. But if we want to put ourselves in a higher position and try to destroy the reputation of other people, then it's a sin. Se a motivação for para nos colocarmos sobre os outros, ou manipularmos, ou subjugarmos alguém, isso sim é pecado. And sometimes it's not easy to see was it good or not. E se calhar muitas vezes não é fácil de vermos se a intenção era boa ou não. In Colossians 4 verse 6, Em Colossenses capítulo 4, versículo 6, it says something about our communication. diz algo sobre a comunicação. It says in Colossians 4 verse 6, let your conversation be always full of grace, E diz, a vossa palavra seja sempre agradável, seasoned with salt, temperada com sal, so that you may know how to answer everyone. para que saibais como convém responder a cada um. Full of grace. Cheio de graça, agradável. Even when you talk with difficult people. Ainda quando falamos com pessoas difíceis. Even if someone is aggressive against you. Ou mesmo quando alguém fica agressivo contra ti. I believe that the Holy Spirit can help us, that we are still full of grace. E eu creio que o Espírito Santo nos pode ajudar para que possamos permanecer nessa graça. But here it says seasoned with salt. Aqui diz temperada com sal. What does this mean? O que é que isto significa? We can tell the people the truth. Nós podemos dizer a verdade às pessoas. If people come to us, we can refer to the Bible. Se as pessoas quando vêm até nós podemos mostrar através da Escritura. We can say, this is not good. Nós podemos dizer, isto não é bom. Seasoned with salt. Temperado com sal. How will the people know that they are in problems? Como as pessoas vão saber que estão em problemas? If we don't tell them that God doesn't like what they do. Se nós não dissermos que Deus não gosta daquilo que eles estão a fazer. And then it says, so that you may know how to answer everyone. E diz para que saibais como convém responder a cada um. I think already to answer everyone is good in our time. Eu acho que responder a cada um é algo bom no nosso tempo. Later we come to the point of ghosting people. Depois vamos chegar ao ponto de murmurarmos sobre os outros. We shortly spoke here about the dignity of humans. Nós ainda recentemente falámos sobre a dignidade humana. And we are all God's creation. Nós todos somos criação de Deus. And I believe we should always answer. E eu creio que devemos sempre responder. So what else does the Bible say about communication and speaking? O que é que mais diz a Bíblia sobre comunicação? In Luke 6:45, É Lucas 6:45. Luke 6:45, Lucas capítulo 6, versículo 45. it says, a good man brings good things out of the good stored up on his heart, in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. So we can understand how people
live, of people are good and bad, by the things they speak about. E de certa forma nós conseguimos saber aquilo que está no coração da pessoa por aquilo que elas falam. People always speak about bad things. Se as pessoas falam sempre de coisas más, Probably their heart is full of evil. se calhar porque o coração está cheio de malícia. But you can also have some neutral things. Mas também podemos ter aqui um campo neutro. When people always speak about football, Quando as pessoas falam sempre sobre o futebol, maybe football became more than a hobby. se calhar porque o futebol tornou-se mais do que um hobby, Maybe it already became an idol. se calhar tornou-se um ídolo. So what people speak can be very important for us and interesting for us. Aquilo que as pessoas falam, se calhar pode ser interessante para nós, Because it tells us something about their heart. porque diz-nos algo sobre o seu coração. Ephesians 4:29. Efésios capítulo 4, versículo 29. Ephesians 4:29. Efésios 4, 29. Do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça àqueles que a ouvem. People in the world, they talk bad and bad and bad and about bad things, As pessoas do mundo falam sobre o que é mau, tudo o que é mau, sobre más coisas. but we shall talk about the good things. Mas nós vamos falar sobre as coisas boas. I remember I once was corrected by one of my leaders, E eu lembro de certa vez que eu fui corrigido por um dos meus líderes spiritual leaders, espirituais. and it felt like an encouragement. E senti como se fosse um encorajamento. And later I thought about it again, E mais tarde pensei sobre aquilo, and it was a correction. mas foi uma correção. When we know how to speak right, Quando nós sabemos como falar, even a correction can sound encouraging. ainda assim uma correção pode fazer-nos sentir como se fosse um encorajamento. There's a lot of things that we can impact in how we speak. Há muitas coisas que nós podemos impactar na forma como falamos. Ephesians 4:29, that's what we had before. Proverbs 13:3. E vamos ler Provérbios capítulo 13, versículo 3. Proverbs 33. Provérbios 13:3. Provérbios 13, versículo 3. It says, "Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin." 3.3 diz: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Have you ever been in a pub with a lot of alcoholics and listened to their talks? Já estiveram num pub, num bar com muitos a beber e ouviram o que era dito? A lot of complaints and bitterness. Pura amargura, queixas. So the words we speak, they even have a power on our lives. As palavras que falamos têm um poder sobre a nossa vida. They can even ruin our lives. Até pode arruinar a nossa vida. So your own speaking can destroy yourself. Portanto, a tua própria forma de falar pode destruir a tua própria vida. Words have power. As palavras têm poder. Just remember someone, I think it was a pastor that got multiple sclerosis, a very bad disease. Lembro de pastor que teve muita esclerose. And there was nothing that can be done. It got worse and worse. E não havia nada a fazer, apenas piorava. And he just prayed one prayer E ele simplesmente fez uma oração for hours, durante horas, for days, dias, for weeks. por semanas, It was, "Jesus Christ, in your wounds I am healed." e que era: Jesus, pelas tuas pisaduras
nós já fomos sarados. And he got healed E ele foi sarado. because he spoke out the truth in prayer. Porque ele falou a verdade por meio da oração. And God gave him the grace. E Deus deu-lhe a graça. There's power in our words. Há poder em nossas palavras. Matthew 12:36-37. Mateus capítulo 12, versículo 36 a 37. Matthew 12:36-37. Mateus 12, 36 a 37. But I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Mas eu vos digo que, de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. This is New Testament, Isto é o Novo Testamento. and it teaches a whole clear judgment. E mostra-nos aqui um julgamento bem claro. Our words will be judged. As nossas palavras serão julgadas. And if we do not have the forgiveness, E se nós não tivermos o perdão, if we do not correct the things in our lives, se não corrigirmos as coisas da nossa vida, we will simply be judged. seremos simplesmente julgados. God takes our words sometimes much more for serious than we do. Deus toma em conta as nossas palavras muito mais sério, de forma mais séria do que nós mesmos. Because we sometimes do not understand how destructive our words can be. Porque simplesmente não entendemos o quão destrutivo pode ser as nossas palavras. And any form of manipulation by our words is not acceptable. E qualquer forma de manipulação por meio das nossas palavras não é aceitável. For the families, the fathers and mothers, Então as famílias, os pais e as mães, I want to encourage you to think about how you raise your children. e eu quero vos encorajar e levar-vos a refletir sobre a forma como educam as vossas crianças. Any form of indirect speech where you want to steer your child that is manipulative Qualquer palavra ou qualquer forma de simplesmente pegar e de dirigir aos vossos filhos é manipulativo. is not in the will of God. E isso não está dentro da vontade de Deus. You shall directly address the things. Devemos falar de forma assertiva. Because the Bible says manipulation is a form of witchcraft. Porque manipulação é uma forma de bruxaria. And witchcraft is a very bad sin. E bruxaria é um pecado muito mau. In Proverbs 17:28, Em Provérbios capítulo 17, versículo 28, Proverbs 17:28, e Provérbios 17, 28, very interesting verse. é um versículo bastante interessante. Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por entendido. It has something to do on how we look to people. Então isto tem a ver com algo da forma como nós olhamos para as pessoas. And in Germany, in the banks, even the young men, they already have these wonderful dresses. Lá na Alemanha, nos bancos, eles já têm, a malta mais nova já tem isso, indumentário muito interessante. Because they're working for a bank. Porque trabalham para um banco, But they can be totally stupid. mas eles podem ser totalmente estúpidos. But you look, wow, dressed like something. Mas ficas, uau, estás bem vestido. But if they start to speak sometimes, and Mas quando eles começam a falar, then you think, okay, they're still a little young. And they don't really understand what they talk about. mas depois tu ficas, vês logo que eles não sabem bem o que é. So it's interesting that by our language, by how we speak, people can understand who we are. E é interessante ver como, pela forma como nós falamos, as pessoas podem saber quem nós somos. And if people do not speak, they can look very smart. E se as pessoas não falarem, até podem aparentar serem sábias. And actually, I've been quite weak in my German language.
Eu até sou meio fraco lá na minha língua nativa alemã. My parents came out of a district of Germany with a strong accent. Os meus pais vieram de um distrito, ou de uma zona com um forte acento alemão. I had a lot of problems on how to write things right. E tinha muitos problemas em escrever direito. I was not the best person in communication. E não era a melhor pessoa na área da comunicação. So I turned more into mathematics. Então virei mais para as matemáticas. Became an engineer. E vim a ser um engenheiro. But God thinks that I can do something for His kingdom anyway. Mas Deus pensa que posso fazer algo para o seu reino. He often chooses the weak. E Ele ofereceu Jesus o fraco. To tell something to the world. Para dizer algo ao mundo. And on the other side, we have people that are perfect in speaking. E por outro lado temos pessoas que são perfeitas na oratória, na palavra. They've learned to trigger emotions. Sabem como despertar emoções. And they sometimes controlling the members of a church. E procuram controlar os membros da igreja. It's very important that we listen to what is spoken out. É muito importante que possamos ouvir aquilo que é falado. Instead of speaking negatively about politicians, Em vez de falarmos de forma negativa sobre os políticos, we should pray for them. devemos orar por eles. Because we do not know them in person, Porque não o conhecemos em pessoa. and all the information we get is pretty much colored by the media. E toda a informação que recebemos já está misturada com coisas da mídia, do jornalismo. Yes, sometimes when you see someone talking, you think, whoa, that's a strange person. Sim, que é verdade. Quando muitas vezes ouvimos alguém falar e nós dizemos, epá, isto é meio estranho. But when it comes to the leaders, the Bible says we shall pray for them Mas que a Bíblia diz que devemos orar por eles. and not speak negatively about them. E não falar de forma negativa sobre eles. Did someone ever speak negative about the politicians? Será que alguém já falou de forma negativa sobre os políticos? I did, E eu já fiz isso. because all did. Porque todos faziam isso. So you can easily be affected by the people surround you, Porque nós podemos ser facilmente influenciados pelas pessoas que nos rodeiam. but it's not right. Mas não está correto. And we need to ask God for forgiveness. E tenho que pedir perdão a Deus. In Job 1:19, No livro de Jó, capítulo 1, versículo 19. Job 1:19, No livro de Jó, capítulo 1, versículo 19. it again tells us something about how we should speak. E mais uma vez diz-nos algo sobre a forma como devemos de falar. How shall we do our conversations? Como devemos construir as nossas conversas. And it's a key verse for today. E é um versículo-chave para hoje. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quickly to listen, slow to speak, and slow to become angry. Sorry, but the reference. Oh no, the wrong verse again. Job 1:19. Give me a second. So I correct. It's Job 1:19 to 20. It's James. Hmm? James 1. Jacob. Maybe it's Jacob. 1:19 to 20. Jacob. I think it's Job in English. Is that right? But you can't find it? It's Jacob 1:19. Jacob. What's it, Jacob? It's Job. James? So Job 1:19 to 20. No. No, it's James. James. James? Oh, it's James. Tiago. Tiago. Tiago 1. Oh, sorry, I got mixed up. Ok. Tiago, ok. James, yeah. But problem solved. Yeah.
Quer dizer, It's James 1:19. Tiago capítulo 1, versículo 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. It's a clear guide about how we shall communicate. É um guia muito claro da forma como devemos comunicar. We shall be very good listeners, Devemos ser bons ouvintes. slow by giving our own opinions and statements, Devemos ser muito vagarosos em dar as nossas opiniões e emitir os nossos julgamentos. and slow to get emotional. E muito vagarosos em nos tornarmos pessoas emocionais. The Bible clearly gives us indications on how we shall communicate. A Bíblia dá-nos indicações muito claras de como devemos de comunicar. In 1 John 3:18, Em 1 de João, capítulo 3, versículo 18, 1 John 3:18, 1 de João 3, 18, it says, "Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth." Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. We can love with words and speech. Nós podemos amar por palavra e de língua. And this is something that sometimes is the only left thing that you see in some churches. E isto é aquilo que ainda resta em algumas igrejas. Oh, I love my brothers and sisters in Christ. Eu amo os meus irmãos e irmãs em Cristo. We pray for the lost. Nós oramos pelos perdidos. We pray for the missionaries. Oramos pelos missionários. We're so good people because we love what God loves. Somos boas pessoas porque amamos o que Deus ama. But here it says, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Aqui diz claramente, não amemos palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. If I have a heart for suffering children in Africa, Se eu tenho um coração para as crianças que sofrem em África, it's not enough only to pray for them. não é suficiente só orar por elas. I should do something. Eu preciso de fazer alguma coisa. This should come into truth. E devo tornar essa intenção palavras em verdade. So our words shall be connected with our actions. Então, as palavras devem estar conectadas com as nossas ações. Because words without deeds and without truth are sometimes even worthless. Porque palavras sem ações e sem verdade não são nada. Matthew 6, verse 7. Mateus capítulo 6, versículo 7. It says something even about how we shall communicate with God. Diz até algo da forma como devemos comunicar com Deus. And I mentioned this verse when we had the prayer meeting 2 weeks ago. E eu falei sobre este versículo quando nós tivemos a reunião de oração há umas semanas atrás. Because some people forget them or some people do not know them. Porque algumas pessoas esquecem sobre isto. It says in Matthew 6, verse 7, Diz em Mateus capítulo 6, versículo 7. "And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words." E orando, não useis de várias repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. I once was in a church where the youth, they started, when a certain man started to pray, they took their alarm, their clock, and they took the time. Oh, today was 5 minutes. Eu tive uma vez uma igreja onde os jovens estavam a orar e tiraram o relógio e disseram, sim, já estamos aqui 5 minutos. So with the length and with our emotions of our prayers, we sometimes don't want to impress God, but the others. E muitas vezes nós, no meio das emoções, não queremos impressionar a Deus, mas sim aos outros. So I want to encourage us to make it short and what's really on our heart and speak it out. E eu quero encorajar-vos aqui sim a orar naquilo que está no nosso coração e falar isso. So that all people can contribute. Para que todos possam contribuir. With short prayers. Com orações curtas. And that it's not a fight between who is praying the most holy style.
E não é bem sobre como ou quem está a orar da forma mais santa. So it was Jesus who he was asked, how shall we pray? E foi Jesus que ele perguntaram, ou ele disse, como devemos orar? And he said, do not use many words, Ele disse, não use muitas repetições, like the pagans do. como os pagãos fazem. Bring it on the point Seu objetivo, that God has good ears. porque Deus tem bons ouvidos. So it's a clear instruction, Então é uma instrução muito clara. humble, short, and on the point. Curto, de forma humilde e muito assertivo. There's a lot of information about communication in the Bible. A Bíblia tem muita informação sobre a comunicação. A lot of things we can think about and we can be positively impacted. Muitas coisas que nos podem impactar de forma positiva. In Matthew 5:37, Em Mateus 5, 37, Matthew 5:37, it's about we shall not swear. Mateus 5:37 é sobre não jurar. So not naming by the Caesar or by God, we shall not swear. So when we are in a situation where there is judgment about us, about what is true and what is not true, Então aqui dá informação sobre qualquer situação, sobre aquilo que é verdade ou não é verdade. it says how we shall speak. Diz-nos como devemos falar. It says, and you need to say it simply yes or no. Anything beyond this comes from the evil one. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Because when we make a statement, it needs to be true. Porque quando fazemos uma afirmação, deve ser verdade. And our yes shall be a yes, and our no, a no. E o nosso sim deve ser um sim, e o nosso não deve ser um não. So even in these situations, the Bible gives us help. Então, até nestas situações, a Bíblia dá-nos uma ajuda. Ephesians 4:1-3. Efésios 4:1-3. Ephesians 4:1-3. Efésios capítulo 4, versículo 1-3. It's a general statement about how we shall live and I think also how we shall communicate. Dá-nos aqui ideias, uma visão clara de como nós devemos comunicar e também como devemos viver. So Paul writes, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andais como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. The unity of the Spirit and the bond of peace are more important than winning a discussion by emotions or arguments between churches or people. A unidade do Espírito é muito mais importante do que ganharmos guerrinhas por causa de emoções. Because the unity, the love between our brothers and sisters shows the world that there is a God. Porque a unidade entre irmãos e irmãs em Cristo mostra ao mundo quem é Deus. And the devil wants to destroy this unity. E o diabo quer destruir esta unidade. So, when we start in discussions ending up in the destruction of the unity, Quando entramos em discussões que estão a destruir o vínculo da unidade, we do something wrong. estamos fazendo algo errado. Because the unity is above the topics we see. Porque a unidade está muito acima de qualquer tipo de tópico ou tema. Some people think that churches, we all make mistakes. There is no perfect church on earth. Não há igrejas perfeitas sobre a terra. And some people think
when we tell the other church where she's wrong or where it is wrong, then this is the right way, and then we draw back and do our own thing. Muitas pessoas acabam por ter esta forma de estar, que é apontar ou dizer aqui que está errado, depois nós nos retiramos para trás. But I believe that the unity in the Spirit will clean up wrong teachings and wrong statements, and not that I know it better. Mas eu creio que a unidade, o vínculo de unidade, simplesmente é mais produtivo, porque vai corrigir o outro do que simplesmente mostrar que o é que serve. Because we're not fighting against flesh and blood. Porque nós não estamos a lutar contra a carne e sangue. And the unity must be a very high goal for us. Então o objetivo muito nobre, mais alto, é a unidade. So I close with my final thoughts. E eu vou fechar com o meu último pensamento. A lack of communication leads to a misjudgment. A fool looks smart, or a smart man can look like a fool. A lack of communication can lead to a fear of man instead of a fear of God. A falta de comunicação pode levar-nos a temer ao homem em vez de temer a Deus, ou a subjugar o homem em vez de nos submeter a Deus. It's important that we know each other. É importante que nos conheçamos um ao outro. And we should force ourselves to share something from our lives to other people. Devemos forçar-nos, de certa forma, a compartilhar algo da nossa vida com o outro. So that others can get to know us. Para que os outros possam nos conhecer. But the whole communication in these last days is something that the devil wants to destroy. Mas nos últimos tempos, algo que o diabo quer destruir é esta falta de, ou trazer a falta de comunicação. And when we think what happened since the Tower of Babel, e se nós pensarmos tudo aquilo que aconteceu desde a Torre de Babel, how many misunderstandings led to wars, to divorce, to anything. Quantos desentendimentos levaram a guerras, divórcios e tantas coisas. When I'm counseling couples, then communication is always a thing that starts to break very early and then leads to other problems. Quando estou a dar aconselhamento a casais, reparo que a comunicação é algo que começa muito cedo e que depois acaba dando demasiados problemas. On the other side, too much communication can be a self-promotion, can be manipulating, can be bad-mouthing. E o lado contrário, a comunicação em demasia pode ser um sinal de manipulação. Communication behind the back can be indirect communication, is, in my point of view, really satanic. Comunicação por detrás das costas, da minha forma de ver, até pode ser satânica. If you have a problem or you see a problem with a person, go to the person and speak with her. Se tu olhas para alguém e vês um problema, vai ter com ela. It's how God is doing this. He's addressing us directly. É assim que Deus faz. Ele vem ter connosco e dirige-nos e é assertivo connosco. Not behind our back. Não é por trás das costas. Communication is a big topic in these last days. A comunicação é algo muito importante nos últimos dias. É um grande tema. And I believe that the communication style we have at the moment, E creio que o estilo comunicativo que nós temos no momento, which is short, not a lot of words, que é vazio em palavras, demasiado curtas, it's destroying our social life. está destruindo a nossa vida social. We write no more long letters. Já não mais escrevemos cartas extensas. We, including me, we replace words by emojis. Nós, incluindo eu, substituímos palavras por emojis. We're tired of discussions. We don't want to discuss. Estamos fartos de discussões, não queremos discutir. We're not able to handle criticism. Nós não somos capazes de suportar ou de lidar com a crítica. And we sometimes even forget that the right words can bring us eternal life. E nos esquecemos que as palavras verdadeiras e corretas podem nos trazer a vida eterna. We don't ask so much questions anymore. Já não fazemos perguntas mais.
And some people, even Christians, are ghosting others. E há outros cristãos que até estão falando mal de outros. Does everybody know what ghosting is? Sabem o que significa isso? It's a suddenly stopping the communication to someone. É deixar de falar de forma repentina com alguém, No more reaction. sem reação. If we are Christians, we cannot do that. Se nós somos cristãos, não podemos fazer isso. Because last Sunday we heard about the human dignity, so they're all God's creation. Nós ouvimos no domingo passado sobre a dignidade humana. Todos são criação de It Deus. has something to do with our pride and the time we're living in that we act this way. E isso tem a ver, se calhar, com a forma, o nosso orgulho pessoal e a forma como vivemos. It's a sin, it's not acceptable. I mean, if you have someone that is always discriminating you and angry talking for days, Uma coisa é alguém que está sempre nos maltratando em palavras, sempre nos agredindo de forma verbal, durante tempos e tempos. for sure you can say, please send me a letter, I don't want to hear it anymore at the phone. Perfeitamente podes dizer, olha, escreve isso e não tens que ouvir isso por telefone. But I had people here on the island that were spiritual leaders, Mas eu tenho pessoas aqui na ilha que foram líderes espirituais. and because we had a different view on things, E porque tínhamos um ponto de vista diferente em alguns temas, we were not able to discuss it based on the scripture, não foi possível discutir com base nas escrituras. and then the person just ghosted me. E a pessoa simplesmente deixou de comunicar comigo. What's this? E o que é isto? Para que é isto? How can you say you love Jesus? Como é que tu podes dizer que amas a Jesus? How can you love your enemies Como é que podes amar os teus inimigos? when you're ghosting your brothers and sisters? Quando deixas de falar com os teus irmãos na fé? That's not Jesus. Isso não é Jesus. This is coming from selfishness, Isso vem de egoísmo, from pride. orgulho. And again, I have the job to forgive. E eu tenho que perdoar. Sometimes I'm thinking I'm a forgiveness machine. E eu às vezes penso, eu sou uma máquina de perdão. Forgive, forgive, forgive. Perdoar, perdoar, perdoar. I still love these people, Mas mesmo assim eu amo essas pessoas. and I hope that they find the way back. E eu oro e espero que eles possam reencontrar o seu caminho novamente. In John 6:68, E o livro de João, o Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 68, was a hard speech of Jesus. foi um discurso, um sermão muito duro da parte de Jesus. And the Western Church, which is pleasing, always tries to forget that Jesus was sometimes quite rude and hard. E o mundo ocidental, as igrejas do Ocidente, muitas vezes tentam esquecer que Jesus, por vezes, era muito duro nas suas He palavras. turned the tables in the temple. Virava as mesas no templo, It still was without of sin because it was his house. mesmo assim foi sem pecado, porque era a casa dele. And he had a hard speech. And there were probably hundreds of people around him. Se calhar havia centenas de pessoas ali por perto, e ele teve um discurso muito duro. And all the people left E todas as pessoas foram embora, because he taught them the truth. porque ele simplesmente ensinou-lhes a verdade. Hey, but this was Jesus. Mas isto era Jesus. Why wasn't he successful? Porque é que ele teve tanto sucesso? He tried to build a church, Ele tentou construir uma igreja, but the people ran away. mas as pessoas fugiam. Hundreds ran away. Centenas deles. But then he asked the questions because he looked to his disciples. Mas depois ele fez umas perguntas e olhou para os seus discípulos. And they were probably not amused as well. E eles, se calhar, não estavam contentes também. And he asked them, "You don't want to leave also, do you?" Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Jesus asked the 12 disciples. Perguntou Jesus aos seus discípulos. And Simon Peter answered, E Simão Pedro respondeu-lhe, "Lord, who can we go to?" Senhor, para quem iremos nós? You have the words of eternal life. Só tu tens as palavras da vida eterna. And if we come under the word of God, E se nós nos submetermos
debaixo da palavra de Deus, which is not manipulative, que não é manipuladora, which tells us the truth. que nos diz sempre a verdade. And even if we suffer, E ainda que possamos sofrer, and even if we have bad emotions, e ainda que nos sintamos mal com isso, it is always building us up and correcting us and bringing us into real life. está sempre nos trazendo a vida eterna, a vida real, está sempre nos edificando. The words of Jesus, they were really salty, As palavras de Jesus eram sim temperadas com sal. and people could not deal with so much salt. E as pessoas não conseguiam lidar com tanto sal. So what wanted God to tell us today? E o que é que Deus então nos quer dizer hoje? That our speech shall be honest, Que o nosso discurso, nossas palavras sejam honestas, encouraging, encorajadoras, filled with holy truth, which means salty, cheia de verdade, que significa sal, short, curtas, on the point, assertivas, not manipulative, não manipuladoras, direct, direcionadas, full of grace, cheias de graça and full of patience. e cheio de longanimidade, paciência. For the way we communicate will impact the future of this church, Porque a forma como nos comunicamos vai impactar o futuro desta igreja, the future of this island, o futuro desta ilha and for sure the future of our lives. e, com certeza, o nosso próprio futuro. God wants the best for us. Deus quer o melhor para nós. God wants to bless us. Deus quer nos abençoar. And this is why He's giving us so much information about how to live right. E é por isso que nos dá tanta informação da forma como nós devemos viver de forma correta. Doesn't mean that it's always the easiest way to live. Não significa que seja a forma mais fácil. If all around you live a different way. Se todos à tua volta vivem de forma contrária. But I believe that this is the most blessed way to live, Mas eu creio que isto é a forma mais abençoada de nós vivermos. because we will build ourselves up as well. Porque vamos ser edificados We também. will encourage each other. Vamos encorajar-nos uns aos outros. And we will bring deeds to our E words. poremos ações às nossas palavras. We will be reliable. Sermos pessoas confiáveis. We will be faithful. Sermos pessoas fiéis. And this all can be a fruit of how we communicate. E tudo isto será fruto da forma como comunicamos. Maybe we can stand up in the end and pray.